Oi, gente, tudo bem? Hoje, como vocês sabem, é um Insta de vlog e eu tô aparecendo aqui pra mostrar pra vocês a minha situação época de provas. Eu voltei da academia e eu vou estudar agora. Eu tô com a camiseta do colégio, tô aqui com a minha garrafinha. E agora eu vou estudar com vocês História, que é a minha prova de amanhã. E, gente, vocês sempre pedem pra ver a minha rotina de estudos real mesmo. E eu vou fazer pra vocês. Eu preciso dar 5 capítulos, alguns assim, como todos já caíram no teste, eu meio que já estudei a maioria. Mas eu tenho aqui uma folhinha de perguntas de cada capítulo, tá? Então aqui, ó, Guerra Fria, que é o que eu vou estudar com vocês. Conceito, alianças, conflitos, áreas de influências, início e fim. Início e fim eu vou ter que aprofundar mais, então acho que eu não vou anotar aqui, mas o resto eu vou anotar. Daí vai faltar independências na África e Ásia, que é fácil, eu mais ou menos já sei, mas eu vou revisar. O memoramento da URSS, que é basicamente dentro de Guerra Fria. Conflito Israel e árabes palestinos, esse aí eu não faço ideia mesmo, esse aí eu tenho que usar bastante. Revolução iraniana, guerra Iraque, também não sei. As coisas do Oriente Médio eu não estudei tanto ainda. Então, bora lá. Gente, agora eu já escolhi as canetas e outra coisa, eu comentei com vocês lá no Instagram, mas eu não sei se todo mundo que me segue aqui me segue lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, é @giovanamibax. Mas eu tenho usado muito, gente, a caneta Cispiro. Por quê? Eu usava a minha, só que a minha, ela tá com um problema que eu não sabia que tava com esse problema, eu só achei que a caneta era ruim. Mas eu não sei porquê, ela tem um problema muito estranho, que ela fica travando e ela escreve muito fraco. Só que daí eu peguei a Cispiro de uma amiga minha, e ela é muito boa, e agora eu não paro de usar. Então eu vou comprar uma nova pra mim. Vou devolver essa aqui pra ela. Eu não sei se essa aqui é a minha ou se é a dela. Mas sei que uma delas, tipo, dava problema, assim. E eu não gostava de usar. Mas agora que eu tô usando a que é bem preta e que não trava, eu acho muito boa. Eu peguei essas Papermate. E também fiz o título ali. Eu fiz com a Brushes Dual. E daí eu fiz por cima o estudo com a Papermate. E, gente, não vai ser tão resumo, como vocês sabem, né? Porque é estudando para provas. E para provas, eu gosto de fazer, tipo, mapa mental ou resumo. Mas não um resumo, assim, sabe? Muito elaborado. É mais, assim, o que tem que saber mesmo. E tinha muita coisa, assim, porque esse conteúdo de Guerra Fria, gente, eu acho que eu tô aprendendo desde o 8º ano. Passa primeiro trimestre, 8º, passa segundo, passa terceiro, passa primeiro do 9º, segundo, terceiro. E ainda tá nessa Guerra Fria. Então, assim, eu não aguento mais Guerra Fria. E, ao mesmo tempo que eu já sei tudo, eu sinto que eu preciso revisar tudo. Então, eu acabo, sim, fazendo mais um a cada trimestre sobre Guerra Fria, porque sempre cai ou em geografia ou em história, seja lá o que for. E olha só, gente, a minha letra, ela mudou muito se você comparar com os vídeos antigos. Inclusive, vocês comentaram que eu comecei a escrever menor e mais dentro da linha. Porque antes, gente, eu amo caneta em gel, eu sempre falei pra vocês. Só que a caneta em gel, ela me faz, tipo, borrar, ela não dá tanta firmeza, mas eu acho mais prático, sabe? Mas eu gostei muito de usar essa aqui da Cis, inclusive eu quero comprar uma pra mim, uma nova pra minha colega. E eu realmente não gostava antes, porque eu acho que a minha caneta veio com defeito, porque não tem como eu ter usado demais a ponto de, sabe, tá falhando, porque eu não usava muito mesmo. Eu comprei mais pra fazer review aqui pra vocês. E
Outra coisa, gente, me falem aqui, vocês gostam de usar mais, assim, marca-texto, canetinha ou caneta tipo Stabilo? Porque as minhas amigas, pelo menos, elas usam mais Stabilo. Eu também usava mais Stabilo, mas agora eu tenho usado essas da Papermate. Elas são bem boas. E eu uso marca-texto também de liner ou da Stabilo. Mas os da Stabilo eu não levo pra aula, porque eles são mais gordinhos, então ocupa mais espaço no estojo. Se eu levo um ou dois. Mas eu não tô levando estojo, porque nessa época de provas, gente, é só prova. Então, assim, não tem por que levar estojo, sabe? Eu só levo um estojo, que é aquele bem pequenininho, que é o meu estojo de provas. Ele é transparente. Não é exatamente transparente, tá? Ele tem alguns furinhos, assim, e ele é um cinza, só que é um cinza bem fraquinho. Então, ele meio que parece transparente, porque dá pra ver o que tem dentro. E, assim, eu levo, assim, 3 lápis, na verdade, uma lapiseira, 2 lápis, porque eu sou prevenida. E daí tem a caneta, eu levo várias canetas pretas diferentes. Eu não levo caneta azul, eu não gosto de caneta azul. Não consigo usar, não uso. E eu também levo borracha, apontador, que eu acabo não usando, porque eu uso lapiseira a maioria das vezes. Mas, assim, são coisas, assim, que não ocupam tanto espaço. E o meu estojo, apesar dele ser pequeno, ele é longo. Então, eu consigo colocar canetas, assim, mais longas, mais compridas nele. E o estojo, ele fica bem bom. E eu não gosto de levar estojo normal, porque é muito ruim. Porque você tem que fazer assim, ó, pelo menos na minha escola. Você tem que sentar, e daí você escolhe o seu lugar, ou às vezes eles vão te trocar de lugar pra não ficar perto de pessoas do seu ano. E sorteia, assim, as salas são sorteadas, porque não é nono ano na sua sala, enfim, não é. Eles sorteiam, antes era por ordem alfabética, agora é sorteio. Mas enfim, daí você chega lá e geralmente as pessoas de anos, perto, assim, elas sentam juntas, né? E daí eles separam o nono, separam o primeiro, separam o segundo. Às vezes não separam, mas enfim. Você tem que pegar seu estojo ou só as coisas mesmo, deixar na mesa. Só que é muito ruim, porque depois, quando você acabar a prova, você tem que pegar seu casaco, sua garrafinha e essas coisas e levar tudo na mão até a mochila lá. Então, eu acho mais prático levar um estojo que eu consigo carregar, assim, é mais prático. E nos primeiros dias eu não fiz isso e eu tive que, assim, socar tudo dentro da mochila, porque é uma quietude e você não quer atrapalhar ninguém. Então, eu só pego o estojo, a garrafa, o casaco, coloco na minha mochila e vou embora e pego meu celular. E eu acho muito bom que não tenha aula depois. Eu acho, assim, meio que... Não é ridículo, mas, assim, é meio desnecessário ter aula depois da prova. Especialmente porque você vai ter aula do quê? Se você já acabou o terceiro trimestre. Só se fosse aula de recuperação. Mas se você ainda não fez as provas, não tem porquê. Então, eu acho meio desnecessário. E ainda bem que minha escola não tem, gente. Porque você faz, assim, pelo menos na minha escola, às vezes eles colocam 2 provas no mesmo dia. Mas quando eles colocam 2 provas no mesmo dia, é uma prova fácil e uma difícil. Exemplo, biologia e inglês. Inglês, espanhol e arte são consideradas, assim, fáceis e menos importantes. Então, eles colocam, por exemplo, com uma matéria que não é tão importante. Eles não colocariam com matemática nem geografia, porque são matérias que as pessoas pegam muita recuperação, são mais extensas, são mais difíceis. E física também acho que não colocariam. Então, eles colocaram artes com química, porque química as pessoas, assim, surpreendentemente vão bem. Mas é que nosso professor também não é tão exigente assim. E eles colocaram biologia com inglês e também história com espanhol. Então, assim, são matérias que são mais ou menos fáceis, tipo biologia e história. Eu não acho que são super difíceis, mas também não acho que sejam as mais fáceis. Então, eles têm que colocar com inglês, por exemplo, ou com artes, esse tipo de matéria. Pra mim, seria melhor um dia pra cada prova. Só que eu não gostaria de ir um dia só pra ir fazer uma prova de espanhol, de inglês, que eu ia fazer em 1 hora, 2, sabe? E já ia ter que voltar. Então, talvez, nesse sentido, é bom que seja, às vezes, 2 provas por dia. E são bastante tempo, assim, das 7h45 até 12h15. E às vezes eles ficam mais, mas geralmente não precisa. E olha só, gente, tô achando muito bonito esse resumo. Eu gostei que eu escrevi tudo certinho. Eu gostei muito da minha letra nesse resumo. Das cores também. É tudo nessa vibe azul e roxo também. Eu geralmente escolho uma cor pra, sei lá, deixar mais colorida, assim. Porque só o azul acho que fica meio sem graça. Mas esse conteúdo da União Soviética e dos Estados Unidos, eu acho que eu já filmei aqui uns 3 resumos, pelo menos, pra vocês. Porque, como eu disse, é um conteúdo que sempre cai. E em história eu tenho que estudar mais coisa, como eu falei pra vocês no início. Eu tenho que estudar ditadura, eu tenho que estudar as colonizações da Ásia e da África, tipo, como eles se libertaram. E é muito engraçado porque algumas das colônias se libertaram, assim, normal, eles só decidiram essa independência e outros tiveram que entrar em guerra, porque depende muito dos colonizadores, né? Então, vocês podem perceber que eu já estudei, não é agora que eu tô começando a estudar, até porque
já é assim, de tardezinha, de noite. Então, acho que já tinha que ter estudado antes. E eu estudei a maior parte das coisas antes. Só que Oriente Médio, pra mim, é o conteúdo mais difícil. Guerra Irã-Iraque, guerra Israel e Palestina. Israel não, os judeus e a Palestina. Mas, enfim, esse eu acho que é o conteúdo mais, assim, difícil, mas, tipo, importante também da prova. Apesar de ter poucas questões, eu acho que é o que mais você tem que estudar e mais tem que saber do contexto mesmo. E, gente, olha só que lindo que tá esse resumo. Eu amei muito! E você, gente, me contem. Estão tendo aula, estão de férias ou estão tendo provas? Eu tô tendo provas. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!